Olá, meu nome é Bruna e é um prazer estar aqui participando do segundo encontro fluminense de mulheres em biomatemática. Eu estou aqui hoje para poder apresentar uma pequena parte do meu trabalho desenvolvido na UERJ sobre a orientação dos meus professores Rosa Garcia e Jorge Correia. Nesse trabalho, nós simulamos a despoluição da Lagoa de Maricá, que é uma lagoa situada no município de Maricá, que é a cidade onde eu nasci, resido e também trabalho. Para fazer a simulação, nós utilizamos um modelo matemático conhecido como modelo simplificado de Streeter-Phelps. Bem, antes de falar em si do modelo de Streeter-Phelps, eu gostaria de apresentar aqui a Lagoa de Maricá. A Lagoa de Maricá ela pertence a um sistema lagunar composto por 4 lagoas, do qual ela é a maior, e esse sistema lagunar está localizado na cidade de Maricá. Essa cidade de Maricá ela é localizada na região litorânea do estado do Rio de Janeiro e é uma cidade que tem crescido muito nas últimas décadas. Um crescimento populacional muito grande ocorreu nessa cidade devido a empreendimentos do setor do petróleo. Bem, esse grande crescimento populacional, infelizmente, ele não foi acompanhado com a mesma celeridade por investimentos em infraestrutura de saneamento, o que ocasionou a poluição mais rápida dessa lagoa de Maricá, porque ela é uma lagoa que fica no centro da cidade de Maricá e ela sofre com o lançamento de esgoto clandestino. A prefeitura ela tem planos futuros, né, de trabalhar, de construir estações de tratamento de esgoto para poder tentar resolver a situação da poluição dessa lagoa. Agora que já conhecemos a Lagoa de Maricá, podemos falar sobre o modelo de Streeter-Phelps. Eu queria ressaltar que o modelo de Streeter-Phelps ele foi uma das primeiras formulações matemáticas utilizadas para o cálculo do perfil de oxigênio após o lançamento de uma matéria orgânica num corpo hídrico. E que ele é baseado em 2 processos, que é o processo de autodepuração e o processo de reaeração atmosférica. Eu queria começar falando um pouquinho do que seria essa autodepuração. Esse processo de autodepuração, ele é considerado para a cinética de desoxigenação da água. Por quê? Porque esse processo é um processo natural dos corpos hídricos em que os micro-organismos presentes na água, eles neutralizam, decompõem a matéria orgânica que é lançada nessa água. Só que, para poder fazer essa decomposição da matéria orgânica, o que acontece? As bactérias consomem oxigênio da água para realizar esse trabalho. Aqui eu coloquei uma setinha saindo aqui, ó, do fundo do corpo hídrico. Essa aqui é uma seção transversal que eu coloquei de um rio para poder explicar. Coloquei aqui uma setinha para cima indicando que o oxigênio está saindo da água. Está havendo desoxigenação. Como que está havendo essa desoxigenação? Porque as bactérias estão consumindo o oxigênio para poder fazer a decomposição da matéria orgânica que foi lançada. Esse aí é um tipo de despoluição. E essa sigla que eu coloquei aqui, ela indica demanda bioquímica de oxigênio. Mas o que seria essa demanda bioquímica de oxigênio? É justamente essa quantidade de oxigênio que a bactéria precisa consumir para poder fazer a decomposição de uma certa quantidade de matéria orgânica que foi lançada na água. O outro processo no qual é baseado o modelo de Streeter-Phelps é o processo aqui que eu coloquei uma setinha entrando aqui com oxigênio, que é o processo de reaeração, que é o processo no qual o corpo hídrico, né, recebe oxigênio, ele faz uma troca de gases com a atmosfera para receber oxigênio. Bem, toda essa dinâmica de consumo de oxigênio pelas bactérias e de reaeração atmosférica, obviamente, ela foi modelada por equações no modelo de Streeter-Phelps. Então, aqui a gente tem a equação que representa a cinética de desoxigenação, que é uma equação diferencial que diz que a taxa de DBO ela é proporcional à quantidade de matéria orgânica disponível.
onde esse L aí ele está representando a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio, que é aquela quantidade de oxigênio consumido pelas bactérias para poder fazer a decomposição da matéria orgânica, e esse KD é um coeficiente de desoxigenação, que no nosso caso aqui nós usamos já de dados tabulados encontrados na literatura. E para a cinética de reação, nós temos uma outra equação diferencial que diz que a taxa do déficit de oxigênio é proporcional à resultante da soma dos efeitos da desoxigenação e da reaeração. Esse D está representando o déficit de oxigênio. E esse Kr é também um outro coeficiente, mas é um coeficiente de reaeração também tabulado na literatura ou também calculado. E todas essas funções elas dependem do tempo T, que no nosso caso foi considerado em dias. A solução analítica da EDO1 ela foi obtida pelo método da separação de variáveis. E uma vez obtida essa solução, nós substituímos na equação 2 e resultou em uma EDO de primeira ordem. E sua solução analítica a gente pode ver aí na equação 4. Essa solução, essa equação 4, nós substituímos na equação 5, que é uma relação que a gente tem explícita no modelo de Streeter-Phelps. Assim, a gente obteve a equação 6. E essas equações aplicadas aos dados da Lagoa de Maricá nos ajudaram a obter alguns resultados relacionados à despoluição da Lagoa de Maricá. Esses dados nós conseguimos em diversas bibliografias devido à dificuldade em encontrá-los concentrados em apenas uma fonte, um local. Aqui nós temos um dos nossos primeiros resultados nesse estudo, que foi relacionado à variação de concentração de DBO na Lagoa de Maricá com o passar do tempo. Como podemos observar na solução analítica, à medida que o tempo passa, a solução tende a zero. Isso significa que a DBO está tendendo a zero e, portanto, a matéria orgânica presente na água também está tendendo a zero. Ou seja, a despoluição está acontecendo com o passar do tempo, o que indica que esta lagoa ela tem capacidade de autorrecuperar-se, caso seja encerrado o lançamento de matéria orgânica em suas águas. Aqui nós temos um outro resultado do nosso estudo, só que agora é em relação à concentração de oxigênio dissolvido na água. E claro, como sempre, considerando o tal projeto futuro da Prefeitura de se construir estações de tratamento de esgoto nas saídas dos rios da cidade, o que de fato vai evitar que sejam lançado mais matéria orgânica na lagoa, mais poluentes na lagoa. Então, pelo gráfico, nós vemos que inicialmente tem uma queda na concentração de oxigênio, mas que também era de se esperar, porque inicialmente, assim que se encerra, eu tenho uma grande quantidade de matéria orgânica nessa água. Então, as bactérias precisam consumir mais oxigênio da água para decompor essa matéria orgânica. Com o passar do tempo, a gente vê que a concentração de oxigênio está aumentando, que também era de se esperar, porque uma vez que essas bactérias já fizeram a decomposição da matéria orgânica que estava presente na água em excesso, ela vai precisando consumir menos oxigênio, porque tem menos matéria orgânica na água para que ela possa decompor. Assim, as simulações numéricas a partir do modelo de Streeter-Phelps e com dados reais da Lagoa de Maricá mostraram que esta lagoa, sim, pode recuperar-se, uma vez que seja encerrado o lançamento de poluentes em suas águas.